Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda aula da jornada da evolução no mountain bike. Meu nome é Maria Joana, eu sou nutricionista esportiva e sou especialista em ajudar ciclistas de mountain bike a melhorar o desempenho. E ao longo desse evento, eu vou te mostrar como melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. Melhorar seu desempenho para deixar de ficar para trás nos pedais com a galera, melhorar seu desempenho para fazer pedais longos e terminar inteira, sem precisar de dias para conseguir se recuperar. Melhorar o seu desempenho para conseguir puxar um pelotão, para conseguir manter o ritmo do início até o fim de uma prova e para subir no pódio nas competições. E nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 degraus para você chegar ao seu melhor desempenho no mountain bike. No primeiro vídeo eu falei sobre os 5 grandes erros que ciclistas de mountain bike cometem tentando melhorar o desempenho. Se você ainda não foi ver a aula 1, vai lá assistir para que você não cometa esses erros. Porque se você estiver cometendo algum deles, você certamente está perdendo tempo e dinheiro. E também porque você precisa assistir todas as aulas aqui para poder participar do sorteio de um kit de suplementos no valor de R$500. E eu quero agradecer todo mundo que já assistiu a primeira aula, que já está enviando dúvidas e comentários lá na comunidade do Facebook. E se você ainda não entrou na comunidade, toca no botão que está aqui abaixo desse vídeo e entra lá. Vou ter o maior prazer de te receber por lá e de responder a sua pergunta. E nesse vídeo vamos então falar dos 3 degraus que vão te levar ao seu melhor desempenho no mountain bike. O Instituto Australiano do Esporte propôs essa pirâmide aqui, que é a pirâmide de prioridades para o desempenho esportivo. Aqui na base da pirâmide estão o treinamento e a alimentação diária. E eu sei que muitas pessoas falam por aí, você já deve ter ouvido isso, que para evoluir no mountain bike, para ter resultados, é só treinar mais. Treinar é necessário e isso é óbvio, está aqui na base da pirâmide. Mas não é só treinar mais, é necessário também uma alimentação diária para um bom treinamento. Então, sem essa alimentação diária, você não consegue ter um bom treinamento, você não consegue treinar mais. Porque você precisa aqui consumir carboidrato, proteínas e os outros nutrientes em quantidades adequadas para atender a necessidade do exercício, para atender a necessidade desse treinamento. Então entenda que mesmo que você seja um iniciante, você precisa de uma estratégia de alimentação diária para conseguir treinar mais. Se você é um ciclista mais experiente, você também precisa fornecer esse combustível necessário para o treinamento. E é por isso que você também, que tem pouco tempo para treinar, que não consegue treinar todos os dias, também precisa dessa alimentação diária aqui, que atenda à necessidade do treinamento. Porque senão, nos dias que você tiver possibilidade de treinar, você não vai conseguir fazer um treino bem feito, bem executado. E pior do que treinar pouco é treinar mal. É melhor que você faça 3 treinos bem feitos, bem executados, do que fazer 5 ou 6 mal feitos. O segundo degrau aqui são os alimentos e suplementos que você consome antes, durante e depois do pedal para hidratar, adaptar ou recuperar. Em outras palavras, esse segundo degrau aqui são os alimentos que você consome antes de começar o seu treino ou prova para que você tenha energia desde o início. É o que você consome durante o pedal ou prova para que você consiga manter o ritmo até o fim. Eles serão os combustíveis durante o exercício. E o que você consome depois para se recuperar e estar pronto para o próximo treino ou pedal. E o terceiro degrau, que vai te levar para o seu melhor desempenho no mountain bike, são os suplementos que promovem melhora de desempenho, que são aqueles que eu mostrei
lá na parte verde da tabela, lá na aula 1. E agora nós vamos começar a falar sobre eles. E agora você vai começar a aprender aqui comigo como utilizar suplementos da maneira correta para ter resultados no mountain bike. Porque também não adianta de nada utilizar um suplemento que funciona, mas do jeito errado. E eu sei que talvez você tenha algum medo, algum receio acerca de utilizar suplementos. E eu concordo em partes com você. Eu concordo que você precisa ter cautela, mas você não precisa ter medo. Você precisa sim ter cautela, porque de fato existem muitos suplementos que não são confiáveis. Existem até mesmo suplementos com contaminantes. E é exatamente por isso que você não pode sair por aí utilizando qualquer suplemento por indicação, por exemplo, de amigos ou de outros ciclistas. Mas existem aqueles que funcionam e que são seguros desde que você tenha a orientação adequada. E é por isso que eu estou aqui, para te orientar sobre o uso correto dos suplementos, para te mostrar quais suplementos de fato funcionam e qual é o jeito certo de utilizá-los, em doses seguras para você e em doses adequadas para que você tenha resultado. E vamos então falar primeiro do suco de beterraba. E se você colocar em prática o que eu vou te mostrar aqui, os resultados já vão começar a aparecer já no seu próximo treino ou pedal. Pega papel e caneta para anotar. O suco de beterraba é um dos poucos suplementos que funcionam e ele está lá na parte verde da tabela que eu te mostrei na aula 1. Ele é fonte de nitrato e o nitrato tem um efeito vasodilatador. Quando a gente consegue aumentar o calibre dos vasos sanguíneos, o maior fluxo sanguíneo é levado até a musculatura com mais oxigênio e com mais nutrientes que serão utilizados como combustíveis para gerar energia durante o exercício. É necessário cerca de 200 gramas de beterraba para ter uma boa dose de nitrato que promova efeito. Mas, como eu disse antes, o que funciona para você não é a mesma coisa que funciona para o seu amigo ou para sua amiga. Então, presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Porque se você não seguir esse exato passo a passo que eu vou mostrar, você vai dizer depois que tomou o suco de beterraba e não teve resultado nenhum. Então, presta muita atenção no que eu vou falar a partir de agora. 200 gramas de beterraba não é a dose ideal para todo mundo. Você precisa monitorar a sua frequência cardíaca. Comece utilizando cerca de 200 gramas de beterraba para preparar o suco. E se a sua frequência cardíaca diminuir com essa quantidade de beterraba, significa que essa dosagem funciona para você. Se a sua frequência cardíaca não se alterar, aumente um pouco mais a dosagem da beterraba. Coloque 220, 240 gramas e aí monitore mais uma vez a sua frequência cardíaca. Então, para fazer o suco de beterraba, eu recomendo que primeiro você use uma balancinha como essa, para poder pesar a beterraba e ter certeza que a gente está usando pelo menos as 200 gramas da beterraba para preparar o suco, tá? Então, aqui tá dando um pouquinho mais de 200 gramas, tá tudo certo. E aí, eu descasco a beterraba. E aqui eu peguei um suco de laranja que eu já tenho pronto, já deixei prontinho. E aí a gente só vai acrescentar a beterraba. Você pode utilizar suco de outra fruta que você preferir, pode ser suco de abacaxi, suco de uva, suco de acerola, enfim. Um suco de preferência sua, ou ainda você pode bater com água pura, certo? Nutri, devo adoçar ou não o suco? Depende do seu paladar. Se você consegue consumir o suco sem açúcar, tá tudo certo. Mas se você preferir adicionar o açúcar, também não tem problema. E aí, então, é só liquidificar tudo. E aí, depois, é só passar na peneira. Por que que eu recomendo que você passe na peneira? Para retirar o excesso de fibra. Se você for consumir o suco de beterraba antes do treino,
É importante que nesse momento, nessa refeição, não tenha excesso de fibra para não tornar o processo digestivo mais lento, tá? E aí passa na peneira então. Nutre qual a quantidade de água ou de suco de laranja que você usou. Isso aí não é o mais importante. Na verdade, você deve colocar a quantidade de água ou de suco que deixe ao final numa consistência que você goste. E tá pronto nosso suco de beterraba. Você deve preparar o suco e consumir cerca de 90 minutos antes de começar o seu treino ou pedal. Ah, Nutri, mas eu treino cedo, eu vou ter que acordar de madrugada para preparar esse suco, consumir esse suco, vai ficar um pouco inviável para minha rotina. Calma que eu também tenho uma solução para isso. Os estudos mais recentes mostram que o consumo diário do suco de beterraba traz resultado ainda melhor do que o consumo pontual, ou seja, do que o consumo apenas nos 90 minutos antes do treino ou da prova. E assim, dessa forma, consumindo todos os dias, você pode beber o suco a qualquer momento do dia, em qualquer horário do dia. Não necessita dessa obrigatoriedade de consumir antes do treino ou do pedal. Ah, e você também pode preparar esse suco com antecedência e armazenar na geladeira por 24 horas ou ainda congelado por cerca de 8 dias tranquilamente. Ah, Nutri, mas eu já fiz vários pedais longos, já inclusive subi no pódio em algumas competições e eu utilizei alguns suplementos que não estão lá na parte verde da tabela que você mostrou e comigo funcionou. Então eu preciso te explicar algo que se chama efeito placebo. O efeito placebo tem a ver com a nossa expectativa. A gente acredita tanto que aquilo vai dar certo que algumas áreas do nosso cérebro são acionadas e isso nos traz resultado. Então você acredita tanto que aquilo que você está utilizando ou consumindo vai trazer resultado que de fato te traz algum resultado. E como muitas vezes o que faz um ciclista quebrar é a fadiga mental, para muitos ciclistas, o efeito placebo de fato traz algum resultado e faz algum sentido. Inclusive, tem um estudo muito interessante que foi feito entre ciclistas para avaliar o efeito placebo. Eles foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo recebeu pílulas de farinha achando que era cafeína. O segundo grupo recebeu cafeína sem saber o que estava recebendo. E o terceiro grupo recebeu cafeína sabendo que era cafeína. Eles foram submetidos a alguns testes de contrarrelógio e depois os resultados observados foram o seguinte: o grupo que recebeu pílulas de farinha, mas que achava que estava recebendo cafeína, teve a mesma melhora de desempenho, teve o mesmo desempenho do grupo que recebeu cafeína sem saber que era cafeína. Ou seja, as pessoas receberam pílulas de farinha, mas acreditavam tanto que estavam recebendo algo que traria resultado, que no final eles tiveram o mesmo resultado de quem de fato recebeu um recurso ergogênico como a cafeína, capaz de melhorar o desempenho. Ou seja, acreditar tanto naquilo de fato trouxe algum resultado. E o terceiro grupo que recebeu cafeína sabendo que era cafeína foi o que teve o melhor resultado de todos. Ou seja, utilizar um suplemento e saber que aquele suplemento lhes traria resultado potencializou o efeito da cafeína naqueles indivíduos. Mas agora eu estou te mostrando o que de fato vai te trazer resultado para o mountain bike, para o seu desempenho no mountain bike. Tudo que você precisa fazer é colocar em prática. Nos próximos pedais e treinos você já vai começar a ver os resultados aparecendo. E sabe por que eu falo com tanta certeza que você já vai ver resultado nos seus próximos pedais ou treinos se você aplicar o que eu estou te mostrando aqui? Porque isso aconteceu
com inúmeros ciclistas que que seguiram esse passo a passo. Olha só o que eles falam. Eu assisti o programa, as aulas da Amy Joana, a nutricionista, e não satisfeito com isso, eu fui testar, né? E fiz um teste no Caminho da Fé. Cara, sensacional. O meu resultado foi excelente. E por isso eu tô aqui contando para vocês a satisfação de ter aprendido essas coisas e tá colocando em prática de uma maneira que eu pedalei 5 dias, um total de 360 km. E, nossa, foi formidável. Desde que comecei a seguir as dicas da Nutri Maria Joana, meu rendimento no pedal vem melhorando muito desde quando eu comecei. Eu sentia muitas câimbras no início, principalmente na panturrilha. Também melhorei muito a minha média horária, onde eu fazia pedais que eu fazia com 16, 17 de média, hoje eu estou fazendo com 23 e 24. Melhorei também nas subidas, porque eu tinha muita dificuldade para subir, porque quando chegava no meio de uma subida, as pernas tremiam, queimavam, e eu muitas vezes tive que descer da bicicleta para terminar a subida, subir empurrando. Se você colocar em prática o que eu estou mostrando aqui, você vai melhorar o seu desempenho no mountain bike independente da sua idade. Porque é muito comum que ciclistas acreditem que não conseguem mais evoluir no mountain bike por conta da sua idade. Mas não é a idade que te impede de melhorar o seu desempenho. O que falta para você é uma estratégia alimentar e nutricional adequada. Com o Valmor também era assim. Ele acreditava que o motivo de não ter os resultados que desejava no mountain bike era a sua idade. Depois que ele começou a seguir as minhas orientações, olha só o que aconteceu. Muitas vezes chegando do pedal, moído, cansado, outro dia era terrível, né, para pedalar. E daí eu lembro bem que numa dessas pedaladas mais leves, né, que domingo a gente fazia um girinho com um grupo mais leve. E nesse grupo eu tinha um amigo meu, o Carlinhos, né? Eu falei, Carlinhos, o que se usa para repor as energias e tal? Ah, eu estou usando rapadura, né? Eu falei, rapadura, cara, que negócio é esse, né? E eu com os meus suplementos no bolso ali, aqueles troços amarelão, coroidão, e cheio das manhas, né? E o cara comendo rapadura, né? Eu falei, que negócio é esse, né? Não, é que eu acompanho a Maria Joana. Eu falei, Maria Joana, quem que é essa, né? Não, é nutricionista, assim. Eu falei, nossa, quem que será que é essa aí? Eu tenho que saber. Realmente comecei a aplicar isso e até passei um pouco para o pessoal do nosso grupo. E eu comecei a aplicar e começou a dar resultado. E essa que é a parte legal, quando você começa assim a andar com o pessoal da ponta, né? O nosso grupo é bem grande, nós temos 250 ciclistas, né? E tem o pessoal que está pedalando na elite, né? E aí eu acabei começando a pedalar com eles. Isso não tem idade. Gente, eu tenho 58 anos, fiz 59 agora. Acompanho o pessoal da elite, assim, quando a gente sai para um passeio legal. Viajo de bicicleta, né? Se não tenho, assim, eu tentava montar a estratégia para mim, né? Não, então eu vou tomar em tal hora, porque tal hora eu vou precisar e tal. E realmente não era isso, né? Hoje, por exemplo, eu sei que eu consigo usar nas horas certas a cafeína, por exemplo, né? No Audax, a cafeína foi decisiva para mim. Chegou na metade, uma cidade chamada Lapa, né? Na Lapa eu estava quase morrendo, né? Aí paramos, tomei uma cápsula de cafeína calculada para mim, né? E daí a pouco o meu colega falou assim, pô, você ligou o turbo, o que aconteceu contigo? E com o Edson, aos 67 anos, isso também se repetiu. Ele acreditava que já não conseguia fazer alguns pedais por conta da idade dele. Olha só o que ele tem para nos contar. Meu nome é Edson Jerônimo Duarte, eu falo de Contagem, Minas Gerais. Eu faço 67 anos agora no mês de julho e já pedalo há mais ou menos 12 anos. E ao longo desses 12 anos, participei de pedais, de todo tipo de pedal aqui na nossa região, né? Eu tive muita dificuldade no início, né, nos primeiros anos, fazia tudo errado, porque não tinha nenhuma informação, né? A gente não tinha ideia do que era bom, do que dava um handicap melhor para a gente poder pedalar. E eu conhecia a Maria Joana
através das redes sociais. Em setembro de 2019 foi quando eu comecei a acompanhar as matérias que ela publicava, né, principalmente no Instagram. Então, me interessei muito pela fala dela, aprendendo muito. Já vi uma melhora muito grande nos meus pedais, né? Hoje eu chego de um pedal aí, como cheguei hoje, hoje eu pedalei quase 4 horas. E chego em casa e apenas tomar banho e ainda fui fazer almoço. Então, ou seja, o corpo está bom, está resistindo, e amanhã eu devo fazer mais um pedal de 62 km, seguindo as recomendações da Maria Joana, né? Eu me lembro bem que há um tempo atrás, há uns 4 anos, eu participei de uma prova de 200 km e tive insolação, porque totalmente descuidado com a parte de alimentação, né, por não ter informação adequada. Então eu tive que necessitar de resgate. Hoje, com certeza, eu posso participar desse longão de 200 km, que eu vou chegar no final inteiro. E muitas pessoas estão me perguntando se eu não tenho um método ou um programa mais completo. E sim, eu tenho o programa Vem para o Pódio, que é um programa onde eu mostro o passo a passo completo para a estratégia nutricional. Eu mostro tudo o que você precisa fazer antes, durante e depois de um pedal, treino ou prova de mountain bike. Mostro estratégias completas para você se preparar para pedais longos, para competições. E nos próximos dias eu vou abrir as inscrições para esse programa. Mas por enquanto, eu quero que você acompanhe essas aulas gratuitas. Quero que você coloque em prática tudo que eu estou mostrando aqui e que você participe da comunidade do Facebook e que você envie a sua dúvida ou comentário também. E no próximo vídeo eu vou mostrar como manter o seu ritmo nas subidas utilizando o suplemento que custa menos de R$5. E depois dessa aula você vai receber a atividade com as perguntas para você poder responder e concorrer no sorteio do kit de suplementos. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Instagram, meu Facebook, YouTube, para você poder me acompanhar. Lá também eu gero muito conteúdo todos os dias que vão te ajudar. E eu te vejo na sexta-feira, na 3ª aula da Jornada da Evolução no mountain bike. Meu nome é Mário, tenho 36 anos. Comecei no MTB em 2016, procurei melhora no MTB esse tempo todo, dizer assim. Em 2019 tive uma pausa por problema de saúde, em 2020 retornei e fui em busca de melhora, né? Porque fazer pedal igual eu fazia, pra mim não tinha satisfatório, eu chegar quebrado, cansado, indisposto. Foi quando eu conheci a Maria Joana pelas redes sociais, pela Instagram. Vi uns posters dela lá, comecei a seguir, fazer alimentação, assisti as 3 primeiras aulas. Tinha dificuldade nas subidas, muita, quebrava quase que todos os pedais aí praticamente. Não se alimentava, né, direito, chegava cansado, sem disposição. Hoje já chego disposto, não quebro mais, não tenho tanta dificuldade na subida. Outra pessoa, até meus amigos no pedal aí, fala: rapaz do céu, você deve estar tomando algum produto aí proibido, porque você não melhorou demais, rápido demais, não tem condições.